com o Matias, ele falou que vão cair 2 questões que valem 50% da prova, que são descritivas, que é sobre o ciclo menstrual e sobre o MAP. Então, a gente vai focar também nessa parte. Pode começar, Rê. Eu vou começar falando sobre o bem-estar fetal, tá? O que é o bem-estar fetal? É uma análise qualitativa, assim, da vitalidade do bebê e talvez uma possível necessidade de interrupção da gestação. Com os avanços dessa tecnologia, né, de todas as maneiras de qualificar a vitalidade do bebê, aconteceu um bom índice de diminuição da morte intrauterina perinatal, principalmente nas gestações que apresentavam já grande risco, por conta de acidemia ou hipoxemia fetal. Os parâmetros biofísicos, então, que avaliam o bem-estar fetal são os movimentos fetais por si só, a frequência cardíaca fetal, circulação feto-placentária ou uretroplacentária, por meio também do MAP, que é a cardiotocografia, CTG, do perfil biofísico fetal, PBF, da avaliação do volume de líquido amniótico, LA, da análise computadorizada da frequência cardíaca fetal e do perfil biofísico fetal, e também estudo Doppler e de oximetria, são algumas maneiras de medir. As maiores indicações, assim, para avaliação do bem-estar fetal, tá? São condições maternas prévias, tá? Então, hipertensão crônica da mãe, diabetes mellitus da mãe, pré-eclâmpsia, condições relacionadas com a gestação, então, gestação pré-termo, gestação a termo, gestação gemelar, coisas que apresentam risco, e durante o parto, então, também é importante que cesarianas prévias, idade materna, apresentação pélvica, são situações que não são tranquilizadoras e requerem, tá? O acompanhamento, e condições relacionadas com o parto agora, tá? Então, que tentaram induzir o parto não deu certo, presença de taxistolia, ausência de líquido amniótico, enfim, algumas questões do parto atual. O primeiro jeito, então, de medir o bem-estar fetal é pelos movimentos fetais do bebê, tá? É uma maneira bem simples de medir, bem manual, que não tem muita relação com diminuição da morte pré-natal, pós-natal. Porém, é o jeito mais fácil de se fazer. Geralmente se faz com a mãe em decúbito lateral esquerdo, para não comprimir a veia cava, para não ficar desconfortável para ela. E o bebê tende a mexer em todos os turnos, então de manhã, de tarde, de noite. Às vezes até 3 vezes em 10 minutos. E o pico, onde o bebê mais se mexe, é após a mãe comer, tá? É após as refeições, 1 hora mais ou menos, que tem o maior pico de glicemia. Embora não tenha muita redução nas mortes, é um fator bem preditivo, porque estima-se que 80% das mortes fetais, a mãe relatou que perdeu a sensação de movimentos fetais em algum dos turnos, tá? Então é bem importante. Embora, às vezes, pode acontecer do bebê tá dormindo, tá mais sonolento, assim, que falam, um pouquinho mais tranquilo e não mexer sem nenhum comprometimento. Por isso, ele não é muito específico. O BCF, então, tem que saber que o bebê, ele é fisiologicamente taquicárdico, porque a pressão de O2 que ele recebe é dividida entre ele e a mãe. Então, ele precisa ter um batimento mais forte, mais acelerado, para dar conta da demanda de oxigenação do corpo. O normal é de 110 a 160, mais ou menos, tá? Quando a gestação é de baixo risco, no primeiro período do parto pode ser visto o BCF de 30 em 30 minutos e no segundo período de 15 em 15 minutos. Quando tem um alto risco de chance de hipoxemia, então nas gestações de alto risco, alguns dos motivos que eu citei antes naquela tabela, no primeiro período se faz a medição em 15 minutos e no segundo período de 5 em 5 minutos, tá? Como eu já tinha falado na aula de pré-natal, a ausculta dos BCFs pode ser feita de acordo com a idade gestacional, né? O mais comum é feito pelo sonar Doppler, tá? A partir da 10ª semana de gestação, e tem em todos os centros obstétricos. Tem algumas recomendações específicas que eu acho bem difícil ele cobrar, mas só para vocês saberem. Se tem redução da movimentação fetal, se faz um MAP e pode fazer um perfil biofísico, tá? Fetal no momento da queixa, a partir do 3º trimestre, quando for relatado. Numa gravidez prolongada, após termo, mais de 40 semanas, pode ser feita também a avaliação com MAP, medida de líquido amniótico, geralmente entre 41 e 42 semanas nessas gravidezes prolongadas. E se tem história prévia de morte fetal, pode também ser feito com MAP, perfil biofísico fetal, iniciada 2 semanas antes do último bebê que morreu previamente.
O que mais ele vai cobrar, né, que a gente vai focar aqui, é na cardiotocografia, que pode ser o CTG ou o MAP, tá? É um exame não invasivo, ele é muito sensível, mas pouco específico. Então, uma coisa que ele gosta bastante de cobrar é que tem muitos falsos positivos, tá? Então, se o bebê tiver mal, ele vai aparecer mal, mas às vezes ele pode aparecer mal estando bem. Por isso que o MAP, ele é feito só quando bem indicado, porque senão pode gerar um conflito, assim, aterrorizar as mães, não saber muito bem o que fazer de conduta, daqui a pouco uma cesariana sem necessidade, porque o MAP apresentou alteração sem necessariamente ter alguma alteração, tá? Então, ele é feito com um sensor no fundo, assim, no fundo do útero, fundo uterino, e no outro sensor, pelo sonar, a gente vê onde é que está o BCF, geralmente nas costinhas, no dorso do bebê, e bota o outro sensor. Então, são 2 sensores, e ele vai gerar, assim, como se fosse um eletrocardiograma do próprio bebê. A primeira linha, que é mais importante, que é a frequência cardíaca fetal, tá? Do ladinho tem os números daí para ver. E a linha de base, a gente conta ali mais ou menos onde está a letra A, que é um pouquinho da média, assim, dos maiores e menores batimentos. O movimento fetal, que está ali por B, a gente geralmente não avalia muito, mas também não cobra muito. E o D, que é a dinâmica uterina, ou seja, as contrações, tá? Então, quando que é indicado? Como eu falei, tem que ser muito bem indicado. São gestações de alto risco. Falei naquelas recomendações específicas e dei a tabela também, onde demonstra algumas recomendações. E mais do que 31, 32 semanas. Não tem muito benefício antes, se não muito bem indicado. Pelos falsos positivos, tá? É mínimo de 20 minutos que é feito, tá? E já expliquei ali como é que se faz. Daí, como é que a gente avalia o MAP? Provavelmente eu acho que ele vai cobrar uma questão de botar um MAP e pedir para vocês avaliarem, classificar. Então, eu gosto muito de fazer ele em 3 passos. O primeiro, que primeiro a gente vê, é a frequência cardíaca fetal, tá? A gente olha a linha de base, geralmente é bem fácil de ver, né? Ver ali onde é que tá a maioria e tal, e ver se tá entre 110 e 160. O bebê pode estar taquicárdico, quando está acima de 160, bradicárdico, quando está menor do que 110, e pode acontecer uma coisa que é o efeito sentinela, que é uma bradicardia súbita, que o bebê está indo bem e do nada ele tem uma bradicardia súbita, como diz o nome, assim, e pode ser uma indicação mais grave de alguns acontecimentos. Ali no primeiro gráfico à esquerda tem um map que tem uma taquicardia acima de 160, da direita uma bradicardia abaixo de 110 e embaixo eu botei um efeito sentinela. Então o bebê tá indo bem, 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 tem uma bradicardia súbita. Depois, a segunda coisa que é muito importante e eu gosto de ir nessa ordem é ver a variabilidade. Um feto saudável tem variabilidade, tá? Porque ao contrário da gente, assim, adultos, que a frequência cardíaca é determinada pelo nodo sinusal, o bebê não tem isso desenvolvido. Quem comanda é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então tem muita variabilidade. Isso indica que o bebê tá bem. Claro que aumentada nem sempre é muito bom, mas diminuída quer dizer ou morte cerebral ou alguma coisa grave acontecendo, tá? O normal é estar amplitude entre 11 e 25 batimentos por minuto. Não acho que ele vá cobrar direitinho, assim, os números, mas só para vocês saberem. E é fácil de identificar, assim, quando que tá a variabilidade aumentada ou diminuída, tá? No caso, eu botei ali uma variabilidade diminuída, tá? Que tá, vocês podem ver que a linha tá bem retinha, tá diferente de como deveria estar. Agora, algumas coisas normais, tá, que acontecem que não são variabilidade, são acelerações transitórias. Eu botei ali uma flecha, são aquelas acelerações que acontecem rapidinho e depois voltam ao normal, tá? Podem indicar que o bebê tá saudável, não tem problema nenhum aparecer. E as espicas, que são desacelerações, então ao contrário das acelerações, quando são sozinhas também, sem nenhuma desaceleração intraparto associada, não tem importância, tá? Daí agora o mais importante, que é o mais difícil assim de avaliar, que são as desacelerações intraparto, né? Pode passar. A primeira, chamada de precoce, tá? É quando acontece a compressão do polo cefálico, tá? Então acontece uma hipertensão craniana e acontece uma rápida bradicardia, comandada pelo nervo vago, para diminuir essa hipertensão craniana. É bem fácil de ver porque o pico da desaceleração, então na linha de cima, dá no pico da contração, que é da linha de baixo. Então elas se coincidem, tá? Isso é uma DIP 1.
A DIP2, tá? Que é chamada de tardia, é após a contração, tá bom? Já existe uma hipóxia, ela piora, acontece a vasodilatação do cérebro e estímulos, assim, de fora acontecem para dar uma bradicardia depois. Pode ser sinônimo de hipóxia fetal aguda ou uma insuficiência placentária. Vocês podem ver que é bem depois. Então, acontece a contração, acontece a DIP. Acontece a contração, acontece a DIP2. Por isso que ela é tardia. E a DIP3, então, elas são variáveis, tá? Que daí acontece pela compressão do cordão umbilical, que tem 2 artérias e uma veia, né? É uma taquicardia para tentar compensar. E os baroreceptores da carótida, pela ativação do nervo vago ali, fazem uma bradicardia súbita, assim, para evitar a hipertensão craniana. Depois que acontece essa contração do cordão umbilical, volta ao normal o fluxo sanguíneo e diminui a pressão. O padrão sinusoidal, tá? Ele pode significar ou uma anemia grave ou morte cerebral. E é quando o sistema nervoso para de atuar na frequência cardíaca e quem começa é o nó sinusal. Então ele tem um padrão. Não tem variabilidade, é bem fácil de identificar. E quando acontece bem assim, tudo direitinho, padrão mesmo. Tá, daí as contrações são quantificadas, mas assim, importante é saber ali por esse gráfico, por exemplo, o primeiro que eu botei não tem contração e o segundo tem contração. E quando tem mais de 5 contrações em 10 minutos é taxistolia. Mas eu acho que ele não vai cobrar isso, tá? Só para você saber. Daí agora como é que a gente identifica? Eu gosto de dividir, né? Acho que o Matias também em categoria 1, categoria 3 e categoria 2. Categoria 1 é normal, tá? É um MAP ótimo, então quando acontece é bom. Tem uma frequência cardíaca normal, 110 a 160, tem variabilidade, nem aumentada, nem diminuída. Pode ter uma DIP1, tá? Que é uma desaceleração precoce, mas não tem DIP2 nem DIP3. E pode ter acelerações transitórias presentes, como eu falei, não indica nenhuma gravidade, até pode ser bom de ter. Da categoria 3, tá? Indica sofrimento fetal, então tem que agir na hora, tá? Pode ter a variabilidade ou ausente, tá? Ou diminuída, acompanhada de uma desaceleração do tipo 2, então DIP tipo 2, ou DIP tipo 3. Ou também uma bradicardia, tá? Então abaixo de 110 batimentos por minuto, ou padrão sinusoidal, referem daí a categoria 3. Quando não tiver nenhuma dessas características, então não é nenhum, nem 3, daí a categoria 2. E assim, é indeterminado. Muitas vezes precisa fazer novamente, não se toma uma conduta urgente como se fosse um DIP3, uma categoria 3, que vamos para cesárea. Não, categoria 2 pode ser refeita, pode mudar o decúbito da grávida, pode esperar um tempo, é indeterminado. Então, categoria 1, tá? Que eu falei, variabilidade normal, frequência cardíaca fetal normal, não tem DIP2, não tem DIP3, pode ter DIP1 e pode ter aceleração transitória, tá? Ou não ter também. Categoria 2, não enquadra no 1 nem no 3. E no 3, então, variabilidade ausente, tá? E ou DIP2, DIP3, padrão sinusoide ou bradicardia. Aqui eu falei um pouco das condutas, tá? Eu deixei um gráfico do Rotinas falando direitinho do que acontece nas condutas mesmo. Eu não acho que ele vai pedir exatamente isso, tá? Eu acho que ele vai pedir mesmo para identificar o que tem no MAP, porque isso também é bem mais específico. Mas saber que, assim, MAP 1 tá ok, segue rotina, segue plano terapêutico ali, plano de parto, quando for. DIP não, MAP 3, daí é conduta urgente, provavelmente para cesárea ou indução de parto, porque está em sofrimento fetal. E MAP 2, indeterminado, daí mudar alguma coisa, repetir e outras possibilidades. Essa foi a questão que ele cobrou na F, tá, do ano passado, que acho provável, de repente, ele cobrar uma coisa parecida ou até a mesma esse ano. Deixei as respostas ali, então tá um pouquinho difícil de ver, tá? A linha de base, mas tá 130, tá? Dá para ver bem direitinho ali, se vocês derem um zoom depois. A variabilidade tá normal, tá? Então o bebê tá saudável, tá normal. Ali, onde tá circulado, é uma aceleração transitória, como eu falei, pode ser normal. Dinâmica uterina, ali é bem o gráfico que eu mostrei, que ele pegou do Sanarflix, tá? Então tá ausente, não tem contração. Eu dei de exemplo lá antes.
Então, assim, a variabilidade está normal. Linha de base, frequência cardíaca está normal, 130. Tem aceleração transitória, não tem DIP 2, não tem DIP 3. Dinâmica uterina não importa muito ali para a categoria. É categoria 1 normal, seguir rotina, condutas. Tá. Daí agora, sobre anticoncepção, é um conteúdo bem extenso, cheio de detalhes, assim. As questões dele não costumam ser difíceis, ele cobra bem ali o mais importante, que são as contraindicações, as indicações e algumas coisas a mais, assim. Na nossa prova, por exemplo, ele cobra a geração dos anticoncepcionais orais combinados. Mas eu mandei um arquivo com as coisas que eu escrevi do rotinas e das aulas dele, que eu acho legal vocês lerem depois, porque se eu for falar tudo aqui vai demorar muito e acho que não vai ajudar. Mas basicamente a gente divide os anticoncepcionais em eficácia e efetividade, tá? Ah, tá. Foi a Luísa que deu essa aula. Tá. A Luísa só deu aula pra gente no oitavo semestre, no oitavo trimestre, tá? Mas espero que seja tudo igual, porque eles fazem as questões juntos, né? Então eu vou Pois é, falar um pouquinho de tudo. ela deu pra gente porque ele não tava dando aula, né? Daí as questões dela geralmente são um pouquinho mais difíceis, assim. Então, as questões elas são mais difíceis, mas geralmente ela cobra bem parecido com as questões que ela já cobrava. Só que como foi a primeira vez que ela passou esse conteúdo, eu acredito que quem vai fazer as questões é ele mesmo. Mas assim, não, não tem muito o que fazer, né? Acho que a questão é entender um pouco mais. Mas as questões não são geralmente muito difíceis. Acho que eles vão copiar alguma antiga, então dependendo, sabe? Mas então, tem o índice de Pearl, não sei falar, mas que indica a eficácia, né? E lembrar que eficácia e efetividade é diferente. Eficácia no mundo ideal, ou seja, tipo, sem intercorrência, sem pensar no ser humano. E a efetividade daí depende do uso, tá? Então pode diminuir bastante dependendo do tipo. Tá, para começar um método anticontraceptivo, tá? É muito importante ter certeza que a mulher não tá grávida. Então, tem alguns sinais preditivos que vocês já sabem das últimas aulas. Mas, assim, gravidez certeza, 11 dias de atraso menstrual e beta-HCG positivo, tá? Na UBS, agora, a gente geralmente pede um teste rápido. Então, depois que faz o teste rápido da negativo, já pode começar, tá? A OMS classifica de 1 até o 5, tá? Os métodos anticoncepcionais. O 1 é usar sem contraindicações, então sempre indicado. Um exemplo é o preservativo, tá? Então, assim, a camisinha masculina é sempre indicada, a não ser que, sei lá, tem alergia ao látex, mas enfim, nesses casos bem específicos, mas não é sempre recomendado. E categoria 5, por exemplo, é anticoncepcional oral combinado para pressão arterial não controlada, ou tromboembolismo, ou tabagismo depois de 35 anos. Daí não é indicado. Tem os métodos comportamentais, tá? Que consistem, tipo, em ver quando que a mulher tá fértil, calculando, assim, o período da ovulação dela, e a abstinência sexual, tá? O PIR lá é 20, não é o melhor método, tá? O Ogino Knaus, que é conhecido como a tabelinha, tá? É feito um cálculo do ciclo mais curto em 6 meses, menos 18 dias, que começa a ser fértil, e o ciclo mais longo, menos 11 dias, que termina de ser fértil. Eu botei um exemplo ali embaixo, tá? Período fértil entre o 9º e o 20º dia. Daí tá aqui direitinho para vocês verem como é que se faz. Também tem pela temperatura e pelo muco cervical, tá? Não acho que ele vai cobrar coisa específica, só para vocês saberem. E o sintotérmico, daí a junção de temperatura mais o muco cervical. Os métodos de barreira, uma coisa que ele pode pedir é porque o preservativo ele é o único que consegue prevenir ST. Ele é o único que consegue isso, nenhum outro, tá? E a camisinha masculina tem PRIL 2 e a feminina 5, só que a feminina é menos usada. O diafragma, ele protege menos contra ST e aumenta quando se usa espermicida juntos, tá? Daí o PRIL vai de 15 para 20. Outro método de barreira é o DIU de cobre, tá? Que ele atua lá no útero como uma barreira, mesmo causando uma resposta inflamatória endometrial, tá? Tem alguns efeitos adversos, tá? Ele aumenta o volume menstrual, então ele é contraindicado em pessoas que têm sangramento uterino anormal, tá? Sangramento sem
sem saber por quê, não é recomendado porque ele aumenta, tá? E quem teve doença inflamatória pélvica, nos primeiros 20 dias, ele pode ter, assim, por causa da colocação mesmo, ali no manejo de colocação, não por causa dele em si, pode aumentar a chance de doença inflamatória pélvica, tá? Nos primeiros 20 dias apenas. Os métodos hormonais, daí, eles sempre têm mais progestágenos, tá? E o estrogênio que classifica, a quantidade de estrogênio que classifica. Os métodos hormonais, eles podem ser por via oral, que são os anticoncepcionais orais, combinados, quando tem estrogênio e progesterona, ou só progesterona, tá? Isolados, e as pílulas de emergência. Via não oral, daí tem intramuscular, progesterona e combinados, que daí são os injetáveis, geralmente trimestrais. O vaginal, transdérmico, adesivo, subdérmicos, que é o implanon, uterino, DIU com levonorgestrel. Daí, aqui eu deixei alguns nomes, caso ele cobre, mas que são mais comerciais, assim, que aparecem, que são tipos de estrogênio e tipos de progestágenos. Daí agora, vou passar bem rapidinho por isso, porque são várias coisas, mas depois foquem em ler um pouquinho sobre as contraindicações, tá? O que pode ser usado, o que não pode ser usado. Mas basicamente, anticoncepcional oral combinado, que são os dois, progesterona e estrogênio, ele bloqueia o eixo, tá? Ele tem um feedback negativo no FSH e LH. E ele diminui a produção de androgênios, tá? Então ele é antiandrogênico, ele melhora a pele, assim, basicamente. O PIR dele é muito bom, 0,3 até 0,5, tá? Se, né, no mundo ideal, tomado direitinho. Lembrando que o atraso do estrogênio pode ser até 12 horas e a progesterona só de 3 horas, tá? Para dar tudo certinho, então. Lembrando que eles são classificados em gerações, tá? Foram 4 gerações de anticoncepcional oral combinado. Eu deixei depois uma tabelinha, vou mostrar para vocês. Ele pediu uma questão bem específica para nós e foi diminuindo a quantidade de estrogênio, porque tem-se que o estrogênio é o maior causador de tromboembolismo, tá? Tem-se o estrogênio como maior causador, mais do que a gestação em si, depois a gestação em si mais do que a progesterona, tá? Antiandrogênica, lembrando que antiandrogênica é mais tromboembólica do que androgênica, tá? No primeiro ano. Daí, algumas contraindicações. É um risco cardiovascular aumentado, então quando a PA não está controlada, teve AVC, cardiopatia, embolia pulmonar, já teve TVP, uso de anticoagulante, câncer de mama, sangramento uterino anormal, doença hepática, tabagismo intenso, alguns casos de epilepsia, eu deixei ali os remédios que fazem assim, que podem ser prescritos, que não tem problema, enxaqueca com mais de 35 anos e enxaqueca com áurea. Antibióticos, também tem uns ali, ó, que diminuem a eficácia, tá? Então não se pode tomar junto. E tem algumas indicações, tá? Câncer de ovário de endométrico, não estrogênio dependentes, dismenorreia primária, TPM, cistos funcionais, doenças benignas da mama, endometriose, anemia, daí são indicações para ser usado o anticoncepcional oral combinado. Aqui eu deixei algumas questões, tá? A primeira questão ali da esquerda fala sobre as gerações, eu botei uma tabelinha do lado. Para vocês verem, ele cobrou bem especificamente sobre as gerações, então a questão tá certa, tá? Para vocês darem uma olhadinha ali. Depois ele cobrou um pouco sobre as contraindicações, tá? Dos métodos anticoncepcionais, mas tudo bem assim, superficial. Nunca se deve usar anticoncepcional oral combinado com enxaqueca. Não, depende, assim, se for uma enxaqueca com áurea, não é muito recomendado. Se for menos de 35 anos, até pode. E oral combinado, e outros hormonais também podem ser usados, tá? Não sendo o combinado. Deixei ali também uma questão sobre a tabelinha que tinha falado sobre o período fértil, tá? Então, para vocês verem. E, de novo, outra questão sobre contraindicações. Então, vale a pena dar uma olhadinha naquele documento que eu mandei sobre as contraindicações de cada método anticoncepcional. Daí, os anticoncepcionais orais de progesterona isolados é quando tem alguma contraindicação aos combinados, tá? Eles são de forma oral, que é a pílula de desogestrel puro, intrauterino, que é o dilmirena, tá? De levonorgestrel. Ele dura 5 anos, agora até tá durando uns 7, tá? Ele age sobre o muco cervical, também com efeitos no endométrio, tá? Ele diminui a motilidade espermática e também tem uma reação ao corpo estranho, como tem no DIU de cobre, tá? Inflamação e tal. Uma indicação muito boa para ele é a síndrome, o sangramento uterino anormal, tá?
Inclusive, a Luísa deu pra gente um pouco sobre sangramento uterino normal. Então, de repente, ela pode pedir isso agora pensando, tá? Tem alguns efeitos adversos, tá? Por exemplo, acne. Muita gente fala que não quer botar por causa da pele. E pode ser assim também, tá? Tem os injetáveis, tá? Que é ação anti-androgênica. Então, melhora, tá? A pele, melhora esses sintomas. São progesteronas de depósito. Um bem comum é medroxiprogesterona, tá? Que se usa muito. Depois tem o subdérmico, que é o Implanon, tá? Ele bloqueia o LH, também tem propriedades ali na viscosidade do muco e do endométrio, tá? Os efeitos adversos são sangramento, pode causar bastante sangramento, acne, dismenorreia e aumento do peso corporal. E também tem o anel vaginal. O adesivo, tá? As contraindicações dele são sobrepeso, porque pelo tecido ali gorduroso, né, não tem absorção ideal. Alergias de pele, irritação também, mais por questões de absorção. E de emergência, as pílulas de emergência, que é o levonorgestrel isolado, tá? São 2 doses de 0,75 mg de 12 em 12 horas ou uma dose de 1,5 mg. O tempo máximo é 120 horas, lembrando que ele vai diminuindo com o atraso, tá? Os métodos irreversíveis, tá? Isso eu acho que é uma coisa que ele pode cobrar, porque mudou a lei, tá? Da laqueadura. Antes era feito acima dos 25 anos, precisava da autorização do parceiro, tá? E agora pode ser feito ou a partir dos 21 anos ou com mais de 2 filhos, tá? Um ou outro, ou os dois, desde que tenha 60 dias de desejo pré-cirúrgico e capacidade de escolha, né? Assim, então, lá na UBS, geralmente eles mandam para uma avaliação psicológica, mandam todo um tipo de avaliação para ser feita a laqueadura, tá? E não precisa de consentimento do parceiro. Tem vários tipos de laqueadura, às vezes pode ser feita até durante o parto. Aqui eu deixei alguns nomes comerciais e é um pouco confuso, né? Assim, o que é o quê, mas daí eu botei uma tabela que pode ajudar também com o mecanismo de ação. E tem um aplicativo que eu gosto muito de usar agora que a gente tá no BS, que é esse iContraception, que é, por exemplo, assim, tu pega o paciente e tu bota numa escala, por exemplo, ali nesse aplicativo pede idade do paciente, comorbidades do paciente, o que aconteceu com o paciente, paridade do paciente e tal. E daí ele fala, pelas recomendações da OMS de 1 a 5, qual que é o melhor método para ele, tá? Então, hoje, a gente teve uma paciente de 47 anos, ela tinha hipertensão não controlada, tá? Com todos os medicamentos possíveis, ela ainda estava com 180 por 120, tinha insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e ela era gesta 7, tá? Então, 6 partos e um aborto. Daí, botei tudo isso no aplicativo e ele deu que a melhor escolha para ela é a pílula oral de progesterona isolada, tá? Tipo assim, na OMS 2. Como foi o preservativo, geralmente sempre é o preservativo recomendado. E como 3, daí a injeção trimestral de medroxiprogesterona. E outras também, 2, muito indicado, que daí é o DIU, tá? De cobre e o DIU hormonal. Mas não tinha como botar. Mas, enfim, isso aí não precisava, tá? Só curiosidade. Acabou minha parte, qualquer coisa que vocês quiserem pedir daí, podem pedir depois. Eu vou conversar com vocês um pouquinho, então, sobre o ciclo menstrual de novo, tá? A gente vai abordar um pouquinho da teoria das 2 células e das 2 gonadotrofinas e depois a gente vai conversar de novo pelo gráfico que foi dito que ia cair na prova de vocês. Então, na teoria da esteroidogênese, a gente vai sempre lembrar que o LH ele vai estimular as células da teca a converterem o colesterol em androgênios, tá? Que são a androstenediona e a testosterona. E esses hormônios na célula da granulosa, através do estímulo do FSH e da enzima aromatase, eles vão gerar o estradiol, tá? E também a inibina A e a inibina B. Além disso, esses hormônios eles vão para a circulação periférica e no fígado, no tecido adiposo, eles vão pela aromatase periférica serem transformados em estrona. Pode passar, Rim. Agora, falando um pouquinho das fases do ciclo, tá? A primeira fase, a gente vai ter a fase folicular ou a fase proliferativa, que é a fase variável, que a gente chama, então, ela que vai determinar o tamanho do nosso ciclo. É a fase folicular, porque nela ocorre o recrutamento folicular. Por isso que no início dela a gente vai ter um FSH elevado, até chegar ao folículo dominante.
Depois do folículo dominante, a gente vai ter um aumento de estrogênio e consequentemente, também um aumento de inibina B. Isso vai fazer com que o nosso FSH comece a decair, tá? E o estrogênio, então, ele vai estimular essa proliferação endometrial, que é por isso que vai ser, então, a fase proliferativa, tá? Além disso, a gente tem o pico de estradiol, tá? E conforme o estradiol vai subindo, o LH vai subindo também. Só que o LH, ele sobe mais tardio. Quando dá o pico de LH, a gente tem a ovulação, que tem a liberação do corpo lúteo. Pode passar. Então, quando tem essa liberação do corpo lúteo, a gente começa a ter a fase lútea, né, pelo nome, ou então a fase secretora, tá? O nosso corpo lúteo, ele vai produzir progesterona, e também vai induzir a produção de inibina A, que vai inibir o FSH. Então, a progesterona, ela vai melhorar a citoarquitetura do nosso endométrio, vai melhorar as glândulas, elas vão ficar mais secretoras, então, por isso que a fase é secretora, tá? Depois, no final do ciclo, quando o corpo lúteo ele vai se desintegrando, quando não tem a gestação, esses hormônios eles começam a decair, e com isso o FSH vai aumentando, que daí dá a descamação do útero, que é o fim do nosso ciclo, no caso, o fim da segunda fase, e daí já começa o início da outra. Pode passar. Esse é o ciclo, é o gráfico que provavelmente vai cair na prova de vocês, tá? É bom vocês entenderem assim, mas para a prova, infelizmente, é questão de decoreba mesmo, né? Então, deem uma olhadinha hoje, amanhã, antes da prova, que quando eu fiz a prova, no meu semestre, ele botou para a gente completar as lacunas, com os nomes das fases, com os nomes dos hormônios, botou para colocar o folículo dominante e qual que era o corpo lúteo ali. Pode passar. Vocês vão ter que desenhar, tadinhos. Eu coloquei a mesma questão que eu tinha colocado na revisão anterior para vocês, que é o processo reprodutivo feminino, envolve o sistema nervoso central, a hipófise, o ovário e o útero. Quando o corpo lúteo do ciclo anterior se extingue, a produção lútea de progesterona e de inibina A diminui, permitindo o aumento dos níveis de FSH. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho dos sangramentos do primeiro trimestre, tá? Vamos começar pelo abortamento. O abortamento, então, ele é o processo, é diferente do aborto, que o aborto são os restos ovulares em si, tá? Então, o que é o abortamento? Ele é a interrupção da gestação com 20 ou 22 semanas, depende da literatura que você se baseia, com menos de 20 ou 22 semanas, no caso, né? Ou com menos de 500 gramas. Eu peguei um caso aqui no PA, quando eu passei ali, que era uma paciente de Montenegro, ela foi transferida para nós com 24 semanas por trabalho de parto prematuro. Chegando aqui, a gente viu que na eco ela tinha um bebê de 400 gramas. Então, na real, ela estava em processo de abortamento, ela não era um trabalho de parto prematuro. Fatores de risco, eu até coloquei umas imagens ali para vocês lembrarem, tá? Idade materna avançada, história prévia de abortamento. Só que a história prévia de abortamento, a gente tem que pensar que não é porque ela teve um abortamento que ela vai ter outros, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso também. Questão de tabagismo, extremos de peso, uso de drogas, doenças da tireoide. A gente classifica o aborto de diferentes formas. Primeiro, a questão do tempo, tá? Ele é um aborto precoce quando ele ocorre com menos de 12 semanas. E ele é tardio quando ele ocorre com mais de 12 semanas, tá? As principais causas de um aborto tardio são anomalias uterinas e incompetência istmo-cervical, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre também. Ele pode ser espontâneo ou provocado. Nos casos de provocado, a gente tem os abortos de forma legal, né? Que são os abortos quando tem caso de anencefalia, estupro ou risco à vida materna. Nos casos de risco à vida materna, a gente não tem um limite de idade gestacional para fazer o aborto. E estupro, se eu não me engano, são 20 semanas o máximo, assim, mas isso não acontece no caso de risco à vida materna. Ele pode ser esporádico ou habitual. No caso do esporádico, a principal causa fetal de aborto é a trissomia do cromossomo 16, que é uma trissomia incompatível com a vida. Então, não é porque os pais têm essa propensão genética, às vezes pode ser que só aconteceu,
E a maioria dos abortos que é assim, por isso que não é porque uma mulher teve um aborto, que ele pode ser esporádico, aconteceu uma vez na vida, que ela vai ter outros. Pode passar. Questão do aborto habitual, então é pelo menos um aborto que aconteceu pelo menos 3 vezes, tá? A gente tem incompetência istmo-cervical, que ela é um aborto tardio, só que ela ocorre cada vez mais precoce. Então, a primeira vez eu abortei com 18 semanas, a segunda vez eu abortei com 14 semanas e a segunda vez eu tô abortando com 11 semanas. É um colo uterino curto, que a gente vai ver pela ultrassonografia. É uma dilatação indolor. E, nesse caso, o feto está vivo. Como conduta, a gente vai fazer cerclagem entre 12 e 16 semanas, tá? E vai deixar mais ou menos até 36, 37 semanas. A síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que são as trombofilias, é outra causa de aborto habitual. A gente vai ter, nesse caso, um colo uterino normal, só que a gente vai ter um feto morto, diferente da incompetência. A gente vai ter quadro clínico de trombose, e, nesse caso, para diagnóstico, a gente vai ter que ter um critério clínico e um critério laboratorial. E no critério laboratorial, a gente vai ter que ter pelo menos um desses hormônios que eu listei para vocês positivo. Tratamento, a gente faz o uso de AS e heparina desde o início da gestação. Ali eu coloquei a fotinho para vocês com todas as seringuinhas que as gestantes usam e tal. Pode passar. A gente tem daí as causas fetais e as causas maternas, tá? As causas fetais, a principal é a trissomia do 16, que eu tinha falado para vocês antes, e nas causas maternas a gente tem diabetes e hipotireoidismo quando são mal controlados, sífilis, rubéola, citomegalo, defeitos anatômicos, ali eu coloquei uma imagenzinha para vocês com útero bicorno, útero septado, útero de Delfo. Pode passar. E a gente tem as formas clínicas do abortamento, tá? Sempre que chegar uma gestante para vocês com sangramento e cólica, o aborto ele tem que brilhar assim na cabecinha de vocês, tá? Vocês têm que pensar em aborto. A gente tem diferentes tipos, tá? E a gente vai classificando eles de acordo com a apresentação clínica que eles têm. Pode passar, hein? Quando a gente estiver num exame físico com colo aberto, a gente pode pensar em 3 tipos de aborto, tá? Primeiro, o abortamento incompleto, que é sangramento, tá? Dor abdominal. A gente vai ter um útero pequeno para a idade gestacional daquela paciente, porque vai ter um útero que ele já começou a diminuir de tamanho, porque já começou a sair enfim, feto, os restos ovulares ali. Pode ter presença de restos ovulares saindo pelo orifício, tá? No exame especular. O endométrio, por eles não ser um aborto completo, ele ainda vai estar proliferado. A gente vai conseguir ver isso na eco. E a conduta vai ser esvaziamento uterino. O aborto inevitável, que é o aborto em curso, que a gente chama, não tem o que a gente fazer, é o sangramento vaginal com dor e dilatação. É um útero compatível com a idade gestacional e na eco vocês vão ver embrião. Já o aborto infectado é uma paciente com febre, sangramento com odor fétido, dor abdominal intensa, um colo dilatado, amolecido e com dor à manipulação. Ela tem uma etiologia polimicrobacteriana, tá? A gente pode pensar em clamídia, gonorreia, e quando a gente vai pensar em abortamento ilegal, a gente vai pensar principalmente no Clostridium perfringens. Nesse caso, a gente tem que associar antibiótico e também esvaziamento uterino. Pode passar. Já quando a gente tem o colo fechado, a gente vai pensar em outras 3 diferentes, que é o completo, a ameaça de aborto e o aborto retido. No aborto completo, a gente vai ter um sangramento leve ou não vai mais ter sangramento. A dor abdominal, a paciente vai contar para vocês na história que depois que saiu aquele conteúdo ali, aquele sangramento intenso, diminuiu a dor dela, tá? É um útero que no exame ele vai estar pequeno para a idade gestacional, pode ter presença de restos ovulares no exame especular. O endométrio, então, por ele ser completo, a gente não vai ter ele mais proliferado, ele vai estar normal e vai ter ausência de restos ovulares, tá? Nesse caso, a gente faz só orientação, não precisa fazer, se a cavidade está vazia, não precisa fazer curetagem.
A ameaça de aborto, então, é um útero compatível para a idade gestacional, é um quadro de sangramento vaginal e cólica. Na eco, a gente vai ter embrião vivo, e a nossa conduta vai ser repouso relativo, analgesia, abstinência sexual até a realização da próxima eco. O repouso, tu não precisa internar tua paciente, tá? Ela não precisa ficar acamada nem nada, é um repouso realmente relativo, assim. E a questão da abstinência sexual, a gente faz isso porque durante a gestação, o colo uterino ele fica mais irrigado ali, então ele fica mais friável também. Então a relação sexual, ela pode ser uma causa de sangramento também. Então a gente quer descartar isso, quer realmente ver se é uma ameaça de aborto ou não, por isso que a gente pede abstinência. O aborto retido é quando não tem mais sangramento, a gestação ela já foi interrompida pelo menos 8 semanas. No exame físico, vocês vão ver que é um útero que não está compatível com a idade gestacional, porque aquele feto ele não está se desenvolvendo, porque é um embrião morto, né? Então, na eco, vocês vão ver um embrião sem BCF. Pode passar. Aqui eu botei uma tabelinha para vocês revisarem depois, tá? Questão das ultrassonografias também, como é apresentado. Um pouquinho da clínica também. Na nossa prova de monitoria e na F da minha turma, ele pediu para... Era questão descritiva e ele pediu para descrever os tipos de aborto e como é que eles eram encontrados na eco. Então, sugiro que vocês deem uma olhadinha. Às vezes ele pode cobrar só para relacionar alguma coluna com a outra, alguma coisa assim. Pode passar. Na conduta, então, eu conversei com vocês sobre o esvaziamento uterino. O esvaziamento uterino, ele pode ser por AMIL, que é aspiração, ou por curetagem, quando for com menos de 12 semanas. A questão da aspiração, a gente faz, ela tem menos risco de sinéquia uterina, que acho que é semestre que vem, se eu não me engano, vocês vão estudar sobre a menorreia. Daí vocês vão ver que a síndrome de Asherman, que são as sinéquias, é uma causa de amenorreia. E curetagem é um risco para isso. Daí, por isso que a AMIL, no caso, ela é uma conduta melhor. Quando é mais de 12 semanas, a gente vai ver que tem formação óssea, a gente tem risco de perfuração uterina. A gente se tem feto na cavidade, a gente faz indução com miso. Se necessário, além da indução com miso, é feito curetagem também. Pode passar. Aqui eu coloquei uma questãozinha para vocês, tá? É uma paciente, 36 anos, PRIME, com IG de 9 semanas mais um dia, deu entrada no pronto-socorro com queixa de sangramento em pequena quantidade há um dia, além de cólica de fraca intensidade. Então, aqui a gente já tem que pensar em aborto. O beta é positivo, no exame especular a gente vai ter um colo sem lesão, pequena quantidade de sangue coletado em saco posterior. No toque vaginal, a gente tem um colo fechado, fundo uterino intrapélvico, que é compatível com a idade gestacional. Abdômen é dor a descompressão brusca negativa. Paciente sem ultrassom prévio, diante do caso, assinale o diagnóstico provável. Gestação molar, eu não sei se vocês tiveram, mas o quadro clínico, no caso, não é compatível, porque na gestação molar a gente vai ter um útero aumentado de tamanho para a idade gestacional, tá? Gestação ectópica, que a gente tem um Bloomberg negativo, a gente também não vai pensar em gestação ectópica rota por causa disso. Pode passar, tá? Então, a gente vai pensar, não é um aborto em curso, tá? Que é o aborto inevitável, porque ela tem um colo fechado. Por isso que a gente vai pensar na ameaça de aborto. Pode passar. Fatores de risco para abortamento, exceto, pode passar. Aqui é radiação em altas doses, uso de retinóides e uso de contraceptivo hormonal oral. No caso das outras alternativas, tá? Tabagismo, qualquer exposição, ela é fator de risco para abortamento, não importa se é da mulher ou do parceiro, enfim. O DIU, ele é fator de risco pro aborto, por exemplo, se a gestante engravida enquanto ela está com o DIU.
tá? Não é que hoje, por exemplo, eu uso DIU e se eu for tirar o DIU e ter uma gestação, eu vou ter risco para aborto porque eu já usei o DIU. Não é nesse sentido. Entanto que a gente só retira o DIU de uma paciente que engravida com ele quando o fio é visível, senão a gente não tira. Questão de múltiplos abortamentos provocados também é fator de risco. Idade materna avançada, vamos lembrar da Cláudia Raia. Uso de drogas, índice de massa corporal, vamos lembrar dos extremos de peso, que eu coloquei as fotinhos ali para vocês. Daí, no caso do anticontraceptivo hormonal oral, ele é o único que não tem evidência clínica que ele é risco para abortamento. Por isso, dessa alternativa. Pode passar. A gestação ectópica, então, que ela é um diagnóstico diferencial do aborto, ela é, então, a implantação do embrião fora da cavidade uterina, tá? Ocorre principalmente na trompa, na região ampular. Os fatores de risco é cirurgia prévia na trompa, né? Ectópica prévia, DIP, endometriose, DIU de novo e tabagismo. Pode passar. Na clínica, a gente vai ter atraso menstrual, dor abdominal e sangramento vaginal. Numa paciente com a ectópica rota, a gente vai ter uma paciente chocada, na maioria das vezes, tá? Bloomberg positivo, sinal de Proust, eu não sei falar isso. Positivo também, que é o abolamento e dor em região de fundo de saco, quando a gente vai fazer o toque vaginal. O sangramento vaginal, ele nem sempre vai estar presente na paciente. Então, vai chegar para ti na emergência uma paciente com dor abdominal, assim, com Bloomberg positivo, tu pode fazer um diagnóstico diferencial com apendicite também, tá? Na eco, que tu vai pedir, o útero vai estar vazio e o beta vai estar maior que 1.500. Pode passar. O tratamento, ele pode ser expectante quando a paciente estiver estável, oligossintomática, e o beta estiver diminuindo. Medicamentoso, a gente vai usar o metrotexato IM, uma dose só ou múltiplas doses, depende do beta-HCG. Quando for uma ectópica íntegra, sem BCF, uma massa menor que 3,5 centímetros e um beta menor que 5.000. A gente, como controle, a gente tem que dosar esse beta no primeiro dia de aplicação, no quarto dia e no 7º dia. Depois da aplicação, tem que ter tido uma diminuição de pelo menos 15% entre o 4º dia e o 7º dia. Tratamento cirúrgico, né? A gente vai fazer principalmente quando é ectópica rota, assim, uma paciente instável. A gente pode ter o tratamento conservador, que é uma paciente uma paciente jovem que tem desejo reprodutivo. A gente vai fazer uma salpingostomia ou tratamento radical, que é a salpingectomia. Pode passar. Coloquei um casinho aqui para vocês também. É uma mulher de 30 anos, no Ligesta, compareceu ao setor de emergência do hospital com quadro de atraso menstrual de 2 meses, dor abdominal difusa, tontura e sangramento vaginal discreto. Ao exame, nota-se palidez cutânea mucosa, sudorese, PA de 90/50, frequência cardíaca de 140, abdômen doloroso e descompressão brusca, ou seja, Bloomberg positivo, toque vaginal com abalamento e dor em fundo de saco, que é o Proust, não sei falar, positivo, uma eco transvaginal que não visualiza saco gestacional e vê imagem anexial sugestiva de gravidez ectópica íntegra menor de 4 centímetros. O beta está de 2.500 e a hemoglobina é de 7 e o hematócrito de 25. Vocês têm uma paciente ali que, por mais que seja íntegra a ectópica dela, essa paciente está chocada, então não tem como a gente fazer a conduta expectante, a gente vai fazer uma laparô. Pode passar. Gente, só para falar, a chamada vai terminar em 3 minutos, então a gente já criou outra. Eu mandei o link ali.